E aí, hoje a gente vai falar de uma profissão que todo mundo acha que conhece, mas que na verdade tem uma ciência inteira por trás, quase invisível. Sim, vamos falar do bombeiro civil. E olha, o trabalho deles vai muito, mas muito além do que a gente costuma imaginar. Então, fica aquela pergunta, né? O que um bombeiro civil faz, de verdade? Se a primeira imagem que vem à cabeça é a de alguém com uma mangueira apagando um incêndio, se prepara porque a realidade é bem diferente e, olha, surpreendente. A função de verdade é pura estratégia. Olha só que interessante isso aqui. De um lado tá a imagem que a gente tem, né? O herói, a mangueira, a ação. Do outro, a realidade do dia a dia. É um analista de risco, de prancheta na mão, um profissional que trabalha para que o desastre nem sequer tenha a chance de começar. É uma virada de chave total. Sair da reação para ir direto para a prevenção. E é exatamente por agir que a gente começa. O trabalho vai muito além de apagar incêndios. A missão principal não é apagar o fogo, mas sim evitar que ele comece. É um trabalho de estratégia, quase de cientista, focado totalmente na prevenção. Para entender bem, existe até uma lei federal, a 11.901 de 2009, que define quem é esse profissional. E tem uma palavrinha ali que muda tudo: exclusivamente. Isso quer dizer que o trabalho deles é 100% focado na prevenção e gerenciamento de riscos dentro de lugares privados, tipo shoppings, indústrias, hospitais. Esse foco total é o que permite que eles peguem qualquer coisinha errada antes que vire um problemão. Mas de onde veio essa profissão? Ela não apareceu do nada, sabe? A história dela foi literalmente forjada no fogo, nascida de grandes tragédias. E hoje ela se apoia em dois pilares bem fortes: a lei e a ciência. É só olhar para a nossa história. Incêndios que marcaram o Brasil, como o do Andraus e o do Joelma lá em São Paulo nos anos 70, foram um choque de realidade. Ficou claro que precisava ter gente especializada em prevenção dentro dos prédios o tempo todo. Foram lições muito duras, que levaram direto para a criação da lei que regulamentou a profissão anos depois, em 2009. E o que move todo esse trabalho é uma ideia central, um princípio básico. O fogo não é um acaso. Ele é um fenômeno que segue regras, ou seja, é previsível. E a lógica é simples. Se dá para prever, dá para controlar. Melhor ainda, dá para evitar que ele sequer comece. E é aqui que a ciência entra com tudo. Para prever, é preciso entender como o calor se move, como ele se espalha. Pensa assim, pela condução, o calor caminha por uma viga de metal. Pela convecção, os gases quentes e a fumaça sobem, e isso transforma escadas e poços de elevador em verdadeiras chaminés da morte. É super perigoso. E ainda tem a radiação, que é o calor viajando em ondas, tão forte que pode botar fogo no prédio do lado sem nem tocar nele. Entender esses três caminhos é o segredo para poder bloqueá-los. Ok, a gente já viu a ciência por trás. Mas como isso vira prática? Como se usa isso no dia a dia? Bom, com as ferramentas certas de um bom analista. A principal delas é a tal da APR, a Análise Preliminar de Risco. Imagina que ela é tipo um passaporte para a segurança. Antes de começar qualquer trabalho que não seja da rotina, tipo uma solda, uma manutenção mais pesada, essa análise entra em cena. O objetivo é achar os perigos e neutralizar tudo antes mesmo de a primeira ferramenta ser ligada. E aqui a gente vê na prática como funciona. Vamos pegar o exemplo da solda. Passo 1. Qual é o perigo? As faíscas, claro. Passo 2. Qual é o risco? Essas faíscas podem voar e pegar fogo em alguma coisa inflamável que esteja por perto. E aí vem o passo 3, as medidas de controle que o bombeiro define. Tira tudo que pega fogo de perto, cobre o resto com uma manta especial que não queima e, claro, deixa um extintor ali do lado prontinho para qualquer coisa. É um passo a passo simples, super metódico e que literalmente salva vidas. E essa cabeça de analista não para. Ela está na rotina, no dia a dia. A inspeção diária não é só passar e dar um ok. É quase uma coleta de dados científicos. Checar a pressão do extintor, ver se o alarme está funcionando, testar se a porta corta-fogo fecha sozinha como deveria. Cada item verificado na lista é um risco que foi eliminado. E sabe o mais legal? Toda essa análise tem um impacto bem prático. É o nível de risco de um lugar que vai dizer quantos bombeiros civis precisam trabalhar ali. Por exemplo, uma indústria química, que é risco altíssimo, vai precisar de uma equipe gigante. Já um prédio de escritórios com risco baixo precisa de menos gente. Ou seja, é a ciência que dita o tamanho da segurança. Agora vamos elevar um pouco o nível. É quando o bicho pega, nos cenários de alto risco, que essa capacidade de análise se torna absolutamente vital.
E aqui não tem espaço para erro, tudo segue normas de segurança super rigorosas. Pensa num trabalho dentro de um tanque, um espaço confinado. Nesses casos, o papel do bombeiro civil muda completamente. Ele não está ali para ser o socorrista, ele é o guardião. A missão dele é garantir que o ambiente esteja tão seguro, mas tão seguro que ninguém precise ser resgatado. E é aqui que eles lutam contra perigos que a gente nem vê. Antes de qualquer pessoa botar o pé dentro de um silo, por exemplo, o bombeiro civil vai lá com um aparelhinho, um detector de gases, para ler o ar. Ele vai medir o oxigênio, se tem algum gás que pode explodir ou que seja tóxico. A pessoa só entra se todos os números estiverem cravados no que a norma, a NR33, diz que é 100% seguro. A tecnologia aqui é uma aliada e tanto. Sabe o que é termografia? Com uma câmera especial, eles conseguem enxergar o calor. Então, eles olham para um painel elétrico e veem um ponto super quente que ninguém veria a olho nu. Aquilo ali pode ser um curto-circuito querendo começar um incêndio. É tipo ter uma supervisão para impedir o desastre. É o auge da prevenção. Beleza, então vamos juntar todas as peças. A gente passou pela lei, pela ciência, pelas ferramentas. No final das contas, tudo converge para um único papel, uma única identidade, o guardião da prevenção. E qual é a grande missão? É pegar toda essa inteligência, toda essa análise e transformar um plano de emergência que de fato funcione na hora do vamos ver. Não é um documento para ficar na gaveta, não. É um plano vivo que é testado o tempo todo com simulações, com treinamento, para ter certeza de que todo mundo sabe o que fazer. E mesmo se o pior acontecer, no meio do caos, aquela mente de analista continua funcionando. Se tiver muitas vítimas, por exemplo, eles usam um método chamado START. É um sistema super rápido de triagem para classificar as pessoas pela gravidade. Isso ajuda a decidir quem precisa de ajuda primeiro para salvar o máximo de vidas possível. É usar a lógica e a calma no momento de maior pressão que se pode imaginar. Isso nos leva à grande verdade dessa profissão. O sucesso de um bombeiro civil não se mede pelas chamas que ele apaga, mas pelos desastres que nunca chegam a acontecer. Pelo fogo que nem começou, pelas vidas que não precisaram ser salvas. A maior vitória deles é aquela que ninguém nunca vê. Então, da próxima vez que estiver num shopping, numa indústria, num show, vale a pena pensar: quem são esses guardiões invisíveis que estão ali naquele exato momento, analisando cada risco para garantir que tudo corra bem e com segurança? Fica aí a reflexão.